A paz do Senhor, irmã Neuza, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Vai compartilhando aí com os irmãos. Eu acabei começando a outra live, só que deu um erro aqui no meu celular, eu tive que finalizar e recomeçar. Vai enviando para os irmãos o link. Sejam bem-vindos. A paz. Paz do Senhor, irmã Márcia. Obrigada por estar aqui mais uma vez, né? Pra gente compartilhar da palavra de Deus. Eu pedi pra dona Neuza e pra irmã Márcia, agora que tá entrando, vão compartilhando o link com o pessoal da igreja, tá bom? Pra estarem entrando na live. Ah, que bom que tá tudo bem, dona Neuza. Por aqui também tá tudo bem. Graças a Deus, né? O Senhor tem sido fiel nas nossas vidas e tem nos ajudado em todos os momentos. Vamos esperar só mais um pouquinho para que mais irmãos entrem. Vão me falando aí nos comentários se o áudio tá ok, se vocês estão me vendo bem, como é que tá bom? Vão me falando aí que a gente já vai começar daqui a pouquinho. A paz do Senhor, irmã Marilene, seja bem-vinda à nossa live, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. A paz a todos que estão entrando, Deus abençoe vocês. Paz, irmão Alexandre, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. Enquanto vocês vão mandando aí para os irmãos, para eles entrarem na live, a paz, irmã Beth, seja bem-vinda à live. Enquanto vocês vão mandando, a gente vai orar para começar. E depois a gente vai cantar um louvor exaltando ao nosso Deus. Vamos orar? Papai querido, Papai de amor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de estar aqui, Senhor, podendo compartilhar aquilo que o Senhor entregou ao meu coração, podendo compartilhar com os meus irmãos, Pai. Que no dia de hoje, Papai querido, os meus irmãos sejam edificados pela Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale a cada coração que está assistindo, Pai. Não só os que estão assistindo agora, mas os que vão assistir, Senhor. Que a Tua palavra, Papai querido, venha aos corações, Senhor. Trazer, Senhor, realmente mudança. Trazer, Senhor, consolo, Papai querido. Trazer, Papai, aquilo que o nosso coração precisa, Senhor. Que é, meu Deus querido, do Seu conhecimento, Pai. Tu que conheces, Tu que sondas o nosso coração, Senhor. Que no dia de hoje, Pai, o Senhor possa mesmo sondar os nossos corações, Pai. E mostrar, Senhor, para nós aquilo que nós precisamos mudar nos nossos corações, Papai querido. E eu sei, Pai, que uma dessas vozes que o Senhor fala conosco, Pai, é através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é uma ferramenta eficaz, Papai querido, para mudar os nossos corações. E eu sei, Papai, que o Senhor fala através dela, Senhor. E vai ser assim hoje, Papai querido. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Papai, que cada lar, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo, Pai, possam ser alcançadas, Pai querido, pela Tua palavra, pelo Teu amor no dia de hoje, Pai. Eu não sei, Papai querido, como os meus irmãos se achegaram a esta live, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, Senhor. Que neste momento, Papai querido, o nosso coração esteja totalmente ligado em Ti, Senhor, e os nossos ouvidos atentos à Sua voz, Pai. Que nada, Senhor, venha atrapalhar a nossa comunhão contigo, Papai querido. E se porventura o nosso coração chega pesado a esta live, Senhor, se porventura nós estamos carregando algumas bagagens, Papai querido, nós sabemos, Papai, que Tu és o Deus, Senhor, que tira o nosso fardo, Senhor. Ah, Senhor, Tu és um Deus, Pai, que muda a nossa história, Senhor. Tu és um Deus de esperança, Senhor. E hoje, Papai querido, eu quero dizer aos meus irmãos, Senhor, que Tu és a nossa esperança, Papai querido. Ah, Senhor, venha, Senhor, com Teu poder e com Teu consolo aos nossos corações. E a Ti, Senhor, e no Teu altar nós entregamos, Pai, tudo que tem atrapalhado o nosso coração de estar em comunhão contigo.
Nós entregamos agora todas as bagagens que porventura estejamos, Senhor, trazendo, Senhor. Nós entregamos no teu altar, sabendo que tu és um Deus que cuida de todas as coisas e supre todas as necessidades, papai querido. E eu te agradeço por tua fidelidade. Não só hoje, mas a tua fidelidade que dura para sempre e pelo seu amor leal às nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A paz, irmã Zenaide. Seja bem-vinda. A paz, meus queridos, aos que entraram agora. O Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração, como sempre fala na palavra, né? E eu quero começar com vocês aí na sua casa com um hino bem conhecido. E eu tenho certeza que você vai cantar aí na sua casa, porque todo mundo conhece esse hino. O hino é aquele hino do Ademar de Campos, que é Grande ao Senhor. Vamos louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Louva aí na sua casa. Alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diz assim ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor é grande em nossas vidas. Confie, meus irmãos, no eterno amor do Senhor pela sua vida. Ele fez tudo pela sua vida. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Diz ao Senhor: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele não nos abandona frente aos inimigos. Ele nos ajuda em todo o tempo. Aleluia! Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, Jesus! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. A paz, irmão Carlos, a paz do Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor,
eterno sobre toda a terra. Aleluia, Jesus. Só Deus é Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que isso esteja dentro do seu coração. Confie no amor desse Deus eterno pela sua vida. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Pai. Obrigada. Aleluia, meus irmãos. E agora nós vamos continuar louvando ao Senhor com outro hino. Você vai convidar o Senhor a sondar o seu coração, a te guiar pelos caminhos eternos. Essa música chama Sonda-me. Que você possa meditar na letra dessa música, que você possa estar aí no seu lar, feche os seus olhos e medite na letra dessa música e diz assim para o Senhor, ó: sonda-me, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor conhece quando você assenta, quando você se levanta. O Senhor conhece o íntimo do seu ser. Convide ao Senhor para fazer esse trabalho maravilhoso no seu coração. Medite na letra desta canção. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Nesse momento, se você estiver sozinho, fala mesmo, só você e o Senhor. Se tiver alguém aí com você nesse momento, tem esse momento exclusivo com o Senhor. Imagine que não tem ninguém em volta de você e diga assim para o Senhor: sonda-me, Senhor. Sonda-me. Usa-me, Senhor, para tudo que o Senhor quiser na sua obra. Diz isso para o Senhor, só você e o Senhor agora. Farol que brilha à noite como... Vou colocar novamente no começo para a gente louvar. Louve isso, você e o Senhor. Esse momento é seu e do Senhor. Medite nessas palavras juntamente com o Espírito Santo de Deus que está aí no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a casinha de Deus. Ore. E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Ah, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti em todo o tempo. Vidas anseiam, Senhor, pela manifestação da Sua glória nas nossas vidas, Pai. E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Diz ao Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa nos usar, Pai, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, Pai. Que nós possamos ser usados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom louvar ao Senhor, né? Ao final nós vamos louvar mais uma vez. Vamos louvar mais um hino. Mas agora eu vou te dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia e abrir em Provérbios 23, que nós vamos começar o estudo em Provérbios 23. Então vai, você tem aí um tempinho para pegar a sua Bíblia. Vamos lá. Pegou sua Bíblia aí? Provérbios 23. Eu vou iniciar a leitura. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema, porque eu vou ler e você vai poder ouvir cada palavrinha aqui de Provérbios 23. Vamos lá? Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba,
mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte, e ele lutará contra você para defendê-lo. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilos. Quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos serão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez. Palavras fortes, né? E eu não vou falar de todos os versículos, mas a gente vai acender algumas luzinhas em alguns versículos chaves aqui que eu separei, tá? A gente vai começar pelo versículo 23. Aliás, pelo versículo 1 do capítulo 23. Diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhes oferecem, pois podem ser enganosas. O que esse versículo está falando? Esse versículo ele fala do comportamento que nós cristãos, nós que temos o Senhor Jesus nos nossos corações, temos que ter diante das riquezas que se apresentam à nossa frente. Então, essa figura de autoridade que está aqui escrito no texto, ele vem nos remeter a alguma figura de riqueza, né? Então, a gente pode traduzir aí por alguma riqueza. Então, quando estiver diante de alguém ou de algum lugar que possua muita riqueza, não deixe que o desejo pecaminoso da cobiça por essas riquezas dominem o seu coração. Então,
Muitas vezes o nosso coração pecaminoso, quando está diante de alguma riqueza, a gente cobiça aquela riqueza. A gente quer ter aquela riqueza para nós, né? Mas aqui esse texto é um alerta para que a gente não deixe que essa cobiça chegue ao nosso coração. E quando a cobiça e o desejo pelo dinheiro dominam o nosso coração, nós somos suscetíveis a diversos outros pecados. Um deles é o pecado da corrupção. Nós viramos pessoas corruptíveis. Pois nesse nível, quando nós chegamos no nível de ter um coração dominado pelo desejo e pela cobiça ao dinheiro, pelo desejo de ganhar o dinheiro, este desejo de ganhar o dinheiro, ele se sobrepõe ao nosso sentimento de moral, de honra, ele se sobrepõe aos princípios de Deus. Então, quando nós deixamos a cobiça crescer, nós deixamos que tudo isso passe por cima dos princípios de Deus. Tudo isso passe por cima da moral e da honra. E aqui é um alerta para que nós, mesmo diante das riquezas, para que nós possamos manter a humildade diante das coisas. Nós devemos manter sempre o nosso coração diante do Senhor, para que esses sentimentos não invadam o nosso coração. E a gente vai falar mais um pouquinho abaixo sobre o que acontece quando nós nos fixamos, quando o amor ao dinheiro, quando o desejo de ganhar dinheiro vira uma convicção na nossa mente. A gente só trabalha para isso, só vive para isso. O que acontece com os nossos corações? Aqui eu também fixei o versículo 4, diz assim: não esgote suas forças, é uma continuação dos outros 3 versículos. O 4 diz assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. O que esse versículo está falando? Para você não esgotar as suas forças físicas e espirituais tentando ficar rico. Aqui ninguém está falando que você não pode trabalhar, mas tem pessoas que se empenham que vivem apenas para ganhar dinheiro. Passam a vida fixadas somente em ganhar dinheiro. E dinheiro não é tudo nas nossas vidas. O dinheiro, quando ele é bem administrado e ganho de uma forma honesta, ele é uma bênção nas nossas mãos. Quando nós colocamos o Espírito de Deus e os interesses do reino sobre tudo que nós ganhamos, esse dinheiro vai ser muito bem administrado. E exatamente, irmão Alexandre, nós não devemos ser escravos do dinheiro. Nós não podemos servir ao dinheiro, é o dinheiro que tem que nos servir, não é verdade? Às vezes as coisas se invertem, né? E isso tem muito a ver quando nós ficamos deste jeito aqui, esgotando as nossas forças para ficar rico, tem muito a ver com onde está o nosso coração, né? Aqui, então, quem deseja muito as riquezas tem muito amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, diz lá em 1 Timóteo 6,10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então todos os males vêm por causa do amor ao dinheiro. Então aqui é um alerta para que a gente não faça isso. E outro alerta, que também se liga a esse versículo 4, é o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Vamos abrir lá? Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam
arrombam e nem furtam, pois onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Então, presta atenção. O Senhor nos convida a não acumular tesouros nesta terra, mas que nós acumulemos tesouros nos céus. E como que nós podemos acumular esses tesouros nos céus? Tesouros nos céus nos remetem a riquezas espirituais. Não tem nada a ver com as riquezas desta terra, com ouro e prata. Com ouro, prata ou dinheiro, né? Tem a ver com riquezas espirituais. E como nós fazemos para ter essas riquezas espirituais? As riquezas espirituais, elas vêm para nós através do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos para ter riquezas espirituais é ter o Espírito Santo dentro de nós. Através do Espírito Santo, todas as outras coisas do reino de Deus vêm para nós. E quando nós ganhamos alguma riqueza espiritual, eu posso dar um exemplo de uma riqueza espiritual. Quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa está ouvindo sobre Jesus e ela vem a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nossa, é um galardão espiritual para a sua vida. Quando você ajuda alguém necessitado, é um galardão espiritual para a sua vida, é uma riqueza espiritual para a sua vida. Quando você ajuda na obra do Senhor, é algo espiritual para a sua vida. Então, todas essas coisas que nós trabalhamos dentro do reino de Deus, vêm a ser riquezas espirituais. Então, que nós desejemos mais as coisas do reino de Deus do que as coisas desta terra. Amém, irmã Neia? Nós vamos orar pelo Bruno ao final da live, tá bom? Nós vamos orar sim. Eu vou pedir para o irmão Alexandre. Irmão Alexandre, vai vendo os pedidos de oração. E quando eu falar sobre os pedidos de oração ao final da live, eu peço que o irmão coloque a mensagem com os pedidos. Pode ser, irmão Alexandre? Você pode me ajudar dessa forma? Porque daí fica melhor para eu lembrar de todos os pedidos certinhos, tá bom? Então, eu também quero abrir um parênteses aqui, ainda falando sobre esse fato do dinheiro. Quando nós trabalhamos, todo mundo, a não ser quem esteja desempregado, mas a gente, nessa terra, a gente precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. Tem vezes que a gente fica desempregado, mas geralmente a gente tá trabalhando. E às vezes a gente separa, por exemplo, eu estou fazendo algo que é de fora da igreja, que é o meu trabalho. E eu tenho o meu trabalho da igreja. Então, eu chamo o trabalho, aquilo que é de fora da igreja, de atividade secular. E aqui tá dentro da igreja, atividades do reino. Mas, quando nós somos do Senhor, todas as coisas, quando nós somos do Senhor, todas as coisas que nós fazemos é para o reino de Deus. Então, quando nós estamos dentro do reino de Deus, não existe mais essa separação. Eu faço isso que é de fora da igreja e eu faço isso que é de dentro da igreja. Não existe mais essa separação. Tudo é para Deus. Nós vivemos para Deus, então não existe mais separação entre o reino e entre separação do secular. Não existe mais. Tudo é para Ele. Se você trabalha de caixa de supermercado, você está lá de caixa de supermercado para honrar o nome do Senhor. Se você trabalha, sei lá, numa padaria, você é padeiro, você está fazendo pães para outras pessoas comerem, mas para o reino de Deus, você está ali para honrar o nome do Senhor com o teu trabalho. Entendeu? E você está ali no seu trabalho, você está alocado ali no seu trabalho para ser um agente de Deus dentro daquela padaria, dentro daquele supermercado, dentro daquele banco. Se você trabalhar num banco, você trabalhar num ônibus, você é motorista ou cobrador de ônibus, você está lá dentro para honrar o nome do Senhor. Então, tudo que você faz lá dentro é para o reino de Deus.
Porque você já está no reino de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz de Deus. Então, tudo que você fizer, você é orientado pelo Espírito Santo. Então, tudo que você faz, até fora da igreja, é para Deus. Por isso que nós sempre devemos nos policiar no que nós estamos fazendo, porque tudo é para Ele. Amém? Tudo é para Ele. Então, a gente fecha esse parênteses aí. Então, nós não devemos realmente esgotar as nossas forças tentando ficar rico. Nós devemos, como diz o versículo, ter bom senso. Amém? Versículo 5 diz assim: as riquezas desaparecem, assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que será que esse versículo tá falando? Esse versículo está falando da brevidade, como as riquezas dessa terra passam, da mesma forma que vêm, elas vão, elas são breves, elas passam. E uma coisa importante para a gente guardar no nosso coração é onde está a nossa confiança. Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque as riquezas dessa terra, como eu disse, elas são passageiras, assim como tudo nesta terra é passageiro. Por isso que nós devemos avaliar onde está a nossa confiança. Se a confiança está nas riquezas dessa terra que é passageira, e se a nossa confiança estiver em algo passageiro, a nossa confiança vai estar balançada, também não vai estar em um alicerce firme. Ou a nossa confiança está no Senhor, na palavra do Senhor, que não passa. Todas as coisas vão passar, a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso a nossa confiança deve estar firmada em Deus, e não em nossos bens ou na nossa conta bancária. Por mais que você tenha uma conta bancária gorda, por mais que você tenha muitos bens, a sua confiança sempre tem que estar no Senhor. Porque bens e riquezas, eles são passageiros, eles vão. Pode acontecer alguma coisa e você perder aquele dinheiro ou você perder aquele bem, mas o Senhor você nunca vai perder. O Senhor vai permanecer no seu coração para sempre. E na hora da angústia, é o Senhor quem vai te segurar. Na hora da dificuldade, é o Senhor quem vai estar do seu lado segurando as suas mãos. O amor de Deus é leal às nossas vidas e permanece para sempre. Vamos ler Salmo, capítulo 20, versículo 7. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Olha só o que esse versículo diz. Na versão NVI, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Então, quando as pessoas confiam em carros, em cavalos, em bens, em riquezas, nós vamos confiar no nome do Senhor, nosso Deus. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor, aconteça o que acontecer. O Senhor não tem mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entra ano, sai ano, entra era, sai era. O Senhor continua o mesmo. Confie no Senhor, confie no amor leal do Senhor pela sua vida. Amém? Verso 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O que esse versículo está falando? O tolo,
O tolo odeia sabedoria. Esse é um alerta para a gente parar com discussões desnecessárias. Quando você fala alguma coisa para uma pessoa e, né, nisso há sabedoria, e você tem convicção do Senhor que aquilo que você está falando realmente está certo, e aí você fala para a pessoa e a pessoa não aceita e fica aquela briga. Não fica com essas discussões tolas, porque a pessoa que está fechada na tolice, ela não aceita a sabedoria, ela odeia a sabedoria. Então, vocês vão ficar naquela briga sempre. Então, não entre nesse jogo de tolice, né? Não vale a pena discutir ou querer ensinar alguém com posições ou convicções tolas. O melhor, neste momento, é você orar por essa pessoa. E se você já tentou, mas mesmo assim a pessoa se mantém na tolice, é melhor não brigar. A briga nunca é o caminho certo. Quando você não consegue, por meio do diálogo, conversar com alguma pessoa, então você se cala e você coloca aquela pessoa em oração. Ore e peça ao Espírito Santo que fale ao coração dessa pessoa. Pois somente o Espírito Santo é capaz de quebrar algum coração duro, que é blindado com alguma convicção dura. Somente o Espírito Santo vai poder falar a esse coração. Peça ao Espírito Santo que fale a esse coração, porque os tolos odeiam a sabedoria. Então, se você tem algo, às vezes, de Deus para entregar para alguém e essa pessoa não aceita, o caminho não é brigar, o caminho não é discutir. Se você já tentou expor de uma forma legal para essa pessoa, você coloca essa pessoa em oração, peça ao Espírito Santo para que ele fale a esse coração, né? Ele venha amaciar esse coração e ele traga a luz, né, a esse coração, tá bom? Agora a gente vai pro versículo 10. Diz assim, 10 e 11, tá? Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração e os seus... Não, é só até o 11, então. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende o direito deles é forte e ele lutará contra você para defendê-los. O que isso está dizendo? Olha só. Esses dois versículos, eles falam sobre aquelas pessoas que querem se aproveitar de pessoas mais frágeis, de pessoas com menos conhecimento. Neste caso do texto, os órfãos e as viúvas. E a gente precisa saber que aqui no texto também fala que é o próprio Deus quem olha os direitos dos mais necessitados. Nós não podemos querer nos aproveitar das pessoas que têm menos conhecimento de alguma situação. Não podemos querer sobressair, querer passar a perna em quem tem menos conhecimento em determinada situação que nós temos mais conhecimentos e podemos obter alguma vantagem, né? E a gente precisa saber que é Deus quem olha o direito dessas pessoas. O texto é um alerta para aqueles que querem se aproveitar para roubar os direitos dessas pessoas. E aqui diz no versículo 11, pois aquele que defende o direito deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. O próprio Deus luta pelos direitos dessas pessoas. Então, se nós de alguma forma estamos errando em algum ponto que fala nesse versículo, nós podemos saber que é o próprio, que nós estamos nos confrontando com o próprio Deus, porque é Ele quem luta, quem guarda e quem garante o direito dessas pessoas. Amém? Já lá no versículo 12 diz assim: dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Esse versículo, ele me lembrou muito a música que a gente cantou do Sonda-me, né?
que a gente pede para o Senhor sondar o nosso coração. A gente tem que procurar sempre pedir a Deus que Ele revele nos nossos corações os caminhos e as intenções más que há em nossos corações. Aqui diz, dedique a disciplina ao seu coração. Então, se você tem pedido ao Senhor, Senhor, me mostra se eu estou errando em alguma coisa, me revele se eu estou com alguma má intenção. Quando o Senhor te revelar, realmente se empenhe em deixar este pecado. Deixe mesmo esse pecado. O Senhor vai estar ao seu lado, te ajudando nessa disciplina do seu coração. Então, discipline realmente o seu coração. Peça graça e misericórdia de Deus para sair deste pecado. Nós sempre temos que pedir para o Senhor sondar o nosso coração. A nossa natureza original, ela é inclinada para o mal. Então, por acaso, nós podemos estar errando. Às vezes, por essa inclinação para o mal, a gente nem percebe que está errando. Mas o Senhor é quem sonda os nossos corações e analisa as intenções dos nossos corações. Nós precisamos mesmo abrir e escancarar o nosso coração ao Senhor para que Ele revele mesmo. Nós não podemos ter medo dessa revelação do Senhor, do nosso coração. E se nós pedirmos, Ele vai revelar. E Ele vai nos ajudar a deixar este pecado. Então nós devemos pedir graça e misericórdia para sair deste pecado. Sempre dando ouvidos às palavras de conhecimento vindas de Deus e através da palavra de Deus. Então o Senhor sempre vai nos ajudar. Ele nunca vai nos deixar no erro. Nós nunca vamos pecar assim de forma deliberada sem que o Senhor fale conosco. Se nós somos do Senhor, o Senhor vai nos alertar, vai falar, olha, toma cuidado. Não é assim que eu quero, vem para esse lado, é melhor para você, vai ser melhor, né? E o lugar mais seguro para nós estarmos é dentro da vontade de Deus, é no centro da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus nas nossas vidas é o lugar mais seguro, a terra mais proveitosa para as nossas vidas. A terra mais produtiva para as nossas vidas é o centro da vontade de Deus. Então, esteja sempre na vontade de Deus. Mesmo que isso, aliás, na maioria das vezes, nós que somos pecadores, a vontade de Deus vai contrariar o nosso pecado. Mas a vontade de Deus, eu repito, é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Amém? Então, por isso que eu falei que eu lembrei da música, porque a música é um clamor para que o Senhor sonda o nosso coração, Ele nos mostre, é o que diz a música, Ele nos mostre o caminho, e que Ele também possa nos conduzir à vontade dEle, e nos usar para fazer essa vontade, né? É isso que o hino aqui, Sonda, me diz. Agora, eu também fixei o versículo 13 e 14, sobre disciplinar os filhos. Diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. A criança, quando a criança nasce, a gente precisa entender qual é a característica espiritual de cada criança. De cada criança não, da raça humana. E cada criança se encaixa nesta característica. A raça humana, ela tem uma característica de inclinação do coração para o mal. Eu digo que a raça humana, ela tem a doença do coração caído. E essa doença, ela foi herdada lá de Adão e Eva, do pecado original, quando aquele primeiro casal da terra decidiu desobedecer ao Senhor. Quando eles desobedeceram ao Senhor, aquele status de coração limpo, de coração totalmente voltado e inocente, não existe mais.
Agora, os corações, a partir daquele momento, os corações passaram a ter uma característica de coração caído, coração voltado às coisas caídas, coisas do mal. Então, tem o coração inclinado a fazer o mal, todo ser humano. Então, a criança, ela nasce com essa característica de inclinação para cometer o mal. Então, é questão de tempo para que o pecado seja latentemente, seja seja muito manifesto no coração da criança, seja uma realidade para a criança, né? Então, com o tempo, a criança já vai ficando cada vez mais manifesto essa natureza pecaminosa, e isso se arrasta para o resto da vida. Quando o Senhor nos encontra, né? Quando o Senhor vem à nossa vida com o perdão, quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus nos nossos corações, nós entendemos o plano da salvação de Deus, nós entendemos que nós somos pecadores e temos esse coração mesmo inclinado para o mal, e nós nos convertemos. O Senhor, ele passa a modificar a forma como nós vivemos. Agora nós não vivemos pela carne, mas nós vivemos pelo Espírito. O Espírito de Deus passa a ser o condutor das nossas vidas. E a criança, ela precisa também desse encontro com Deus. Esse encontro para que ela possa ser conduzida pelo Senhor. Poxa, mas a criança tem conhecimento para se converter? Sim, se você falar do Senhor Jesus para a criança, o Senhor Jesus, ele vai falar sim ao coração dela e ela vai se converter. Eu fui uma pessoa que se converteu quando era criança ainda. Eu tive a minha conversão criança. Eu entendi que eu era pecadora e que eu precisava entregar a minha vida para o Senhor Jesus, e eu entreguei a minha vida a Ele. Então eu tive a minha conversão ainda quando criança. Nós precisamos falar de Jesus às crianças. Porque como crerão se não há quem pregue? Como? Então nós precisamos falar. Se você quer que a sua criança conheça Cristo, você precisa falar de Cristo para ela. Então fale para o seu filho e para a sua filha de Cristo. E essa é uma missão dos pais. Quando a mulher engravida, o homem se torna pai, sobre si o Senhor já lhe dá uma incumbência profunda, que é de ganhar a alma do seu filho para Cristo, que é de falar do Senhor Jesus para o seu filho. Paulo tem uma frase que é muito interessante que nós podemos usar para este momento. Lá, Paulo tem uma frase que ele fala com dores de parto. Ele via com dores de parto o desabrochar de cada discípulo dele. E assim ficamos também, mesmo com a criança já fora do ventre, até que a criança se converta, nós espiritualmente ficamos com aquela dor de parto para aquela criança se converta aos caminhos do Senhor. Então você precisa falar. Agora, sobre a disciplina, eu falei tudo isso para dizer que a criança, ela tem o coração voltado para o mal. E uma hora ou outra você vai precisar disciplinar. É sempre melhor, o melhor caminho é sempre você conversar com esta criança. Você dialogar com esta criança. Você não agredir essa criança, mas você conversar também com essa criança. Para que ela entenda que o erro dela, para que ela entenda que aquilo que ela está fazendo vai trazer mal tanto para a vida dela quanto para a vida espiritual dela. Então é importante que você sempre converse com essa criança, que você discipline essa criança no temor do Senhor. E
E para você disciplinar de uma forma correta, é uma atitude de paciência. Você precisa de paciência e amor por essa criança. Você precisa ter paciência, pedir orientação para Deus. Converse com seu filho. E outra coisa, às vezes a gente vê os nossos filhos fazendo alguma coisa e a gente fala, deixa, depois eu falo com ele. Realmente, se você tiver no meio de muitas pessoas, você não vai dar uma bronca na criança no meio de muitas pessoas, você vai expor ela. Não é a forma correta, você vai expor essa criança, ela vai ficar com vergonha. Então não é a forma correta. Mas mais do que rápido, que você chegue em casa ou que você fique com essa criança, que você tenha um momento particular com essa criança, você tem que sim conversar com essa criança. Ela precisa sim saber que aquele ato não foi legal, aquilo não é legal. Entendeu? Você precisa dizer para ela. E além disso, você precisa dizer, olha, não é legal. Papai do céu não gosta dessas coisas, isso é pecado. Explicar para a criança aquilo que é pecado. Diga para ela, ore com ela, fala, vamos falar com o Papai do céu, vamos pedir a misericórdia do Papai do céu para conseguir acertar nesse ponto. Vamos pedir para o Papai do céu, vamos pedir perdão, vamos pedir para ele ajudar a gente. Sempre. Outra coisa, nunca fica falando para a criança assim, ó, não faz isso, Papai do céu vai te castigar. Ai, não faça isso, porque ela vai tomar a Deus com aquela imagem de carrasco. E não é o intuito. Deus quer ser amigo das crianças, Deus quer ser pai das crianças, Deus não é carrasco de ninguém. Nós não precisamos ter medo de Deus, aquele medo de chorar, nós precisamos ter respeito, temor do Senhor, né? Mas não é aquele medo que nós temos medo de alguma coisa que vai nos machucar. Não, diga para a criança, olha só, não, tem coisas que não são legais, tem coisas que são pecado. Papai do céu não aprova o pecado, Papai do céu não gosta do pecado, então vamos orar. Sempre traçando essa familiaridade com Deus para a criança, mas de uma forma que ela entenda que Deus é amigo dela. A primeira visão que eu tive sobre Deus, quando eu me converti ainda quando criança, logo de cara eu não entendi que Deus era meu pai. Com o tempo eu fui entendendo essa relação de paternidade que Deus tem conosco, né? Mas logo de cara eu entendi que ele era meu amigo e que ele era o melhor amigo que eu poderia ter. Logo de cara eu entendi que ele era meu amigo, porque me foi passada esta visão também de pai, que é o que eu falei que eu não entendi logo de cara, mas de amigo. Eu tive uma relação e tenho até hoje uma relação de muita amizade com Deus. Ele é, e até hoje ele é meu melhor amigo. Então, nos momentos que eu sentia dificuldade, ou, por exemplo, quando eu era pequenininha eu tinha muito medo do escuro, e Deus foi um marco decisivo para que eu deixasse esse medo de lado. E, por exemplo, nas dificuldades que nós temos quando somos criança na escola, por exemplo, uma prova, as provas de matemática eram desafios para mim, e eu sempre pedia ao Senhor para me ajudar. Eu estudava e eu sabia que se eu estudasse, que eu me empenhasse, o Senhor ia fazer com que eu lembrasse daquilo que eu estudei. Então, eu lembrei novamente todas aquelas coisas que eu estudava, eu lembrava novamente, como se eu estivesse estudando de novo, entendeu? Então, o Senhor sempre me ajudava, Ele nunca me abandonava. Eu sabia que o meu amigo, meu melhor amigo, estaria lá comigo. Aqui o irmão Alexandre colocou Gálatas 4,19, é isso mesmo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, até que Cristo seja formado na criança, nós estamos como Paulo, sofrendo com dores de parto, até que Cristo seja formado nas crianças. Então nós temos uma missão, que é falar de Jesus para as crianças. E você pode contar com a igreja.
Tem muitos recursos aí que você pode usar no YouTube. Tem muitas histórias de muitos ministérios bons que falam do Senhor Jesus. Tem muitos recursos para crianças. Tem bíblias ilustradas para falar na linguagem delas. E você pode falar com criança, é uma maravilha, porque você pode falar na sua simplicidade, que ela entende. O mais simples que for o seu linguajar é melhor para as crianças, é mais fácil para ela entender. Acho que a tia nega Dona Neuza sabe disso, né? Que ela deu aula para criança muitos anos e ela foi professora. E com a criança, a criança é muito pura. O mais simples que você falar com ela é o que vai entrar no coração dela. E saiba, não é você que vai lá no coração dela e vai enfiar Cristo lá dentro. Você vai falar. Você vai falar quando você estiver andando. É o que a Bíblia nos instrui. Fale quando você estiver andando, quando você estiver comendo, quando você estiver fazendo qualquer coisa. Vai falando. Você está lavando louça lá? Oi, filha, você viu essa água aqui que está saindo? Nossa, mamãe, que legal. Deixa ali lá, pegar na água, mexer na água. Tá vendo essa água? Olha, lá no livro de Gênesis, conta pra gente a história de quem criou essa água. Nossa, mamãe, verdade? Verdade. Lá no livro de Gênesis conta. Vai lá no livro de Gênesis e conta a história da criação pra ela. Olha que oportunidade. Tá vendo a chuva lá fora? Mostra pra criança, tá vendo aquela chuva? Tô vendo, mamãe. Lembrei de uma história. Lá na Bíblia tem a história do Noé. Do Noé. E as crianças, a história da Arca de Noé é campeã para as crianças. Eu dou aula para criança, elas amam, elas ficam vidradas. Olha só, aí você conta. Um dia Deus mandou um homem que era muito amigo dele, porque Noé era muito amigo, fazer um barcão. E aí você conta. E aí um dia ele mandou aquela chuvona. E você vai contando. Use de todos os recursos que você tem para alcançar sua criança. Porque Deus, ele age no coração das crianças. Olha só, eu não estou aqui falando com vocês na live. Foi porque alguém lá atrás, meu pai, a minha mãe, meus professores da escola dominical, meus professores da igreja, eles olharam para mim e eles não pensaram, a criança não vai entender. Eles viram potencial cristão na minha vida. Eles olharam para mim e falou, ela também está inclusa no plano da salvação. As crianças também estão inclusas no plano de Deus. Eles olharam para a minha vida e falaram, eu preciso discipular essa menina. Eu preciso falar de Cristo para essa menina. E eles falaram de Cristo para mim. E Cristo tem sido meu amigo desde lá. Ele tem me trazido e ele tem me levantado. Ele tem todos os dias, ele tem renovado a sua misericórdia na minha vida desde lá atrás. Ele tem feito essa obra maravilhosa na minha vida. E em nome de Jesus eu quero que ele continue até o dia em que eu vou poder ver Cristo face a face. E assim tem sido. Eu sendo eu, você viu? Já começa a dar aula pra criança. Mas é muito gostoso, né? E é isso que nós temos que fazer. Levar os nossos filhos para Cristo. Não esqueçam. Não esqueçam. Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida do seu filho. Você se esforça para trabalhar, você se esforça para dar uma escola boa para ele, um tênis bom, uma roupa boa, ensino melhor, o que for. Você se esforça para tudo isso. Isso é bom. Mas a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é aquilo que Deus quer para a vida dele, que é Jesus. Essa é a melhor coisa que você pode dar para o seu filho. Alguns dias atrás eu mandei uma mensagem para os pais que nós temos que pegar os nossos filhos as flechas, nós temos que tirar essas flechas da aljava, que é onde a gente
onde se guarda as flechas, nós devemos tirar essas flechas, que são nossos filhos da aljava, colocá-las no arco e mirar no alvo, que é Cristo, e soltar, para elas acertarem o alvo. E para elas acertarem o alvo, nós precisamos falar de Cristo. Fale para as crianças. Fale. E quando elas errarem, não vai agredir sem paciência, não. Chega, ó, traz pro coração, traz pra conversa. Se segura. Tem hora que eles fazem algumas coisas que a gente faz, ai, deixa eu respirar, deixa eu contar até 50, né? Mas se segura, conversa com ele, conversa firme. Crianças precisam de limites. Crianças, elas anseiam por limites, sabia? Porque criança sem limite é criança entregue a si mesmo. Tem um versículo da Bíblia que diz que a criança entregue a si mesmo venha envergonhar a sua mãe. Então não deixa a criança entregue a si mesmo. Dê limites para ela. Diga, é até aqui. É até aqui, eu sou seu pai, eu sou a sua mãe e aqui, até aqui é o seu limite. Oriente, discipline, converse, mas não deixe solta fazendo o que quer, não. Oriente. E ao primeiro deslize, não se demore para conversar, para disciplinar. Não se demore. Não se demore. Deixa mesmo no cantinho do pensamento. Fala, vamos pensar um pouquinho no que você fez? Olha, senta aqui, se acalma, respira. Vamos pensar um pouquinho no que você fez. Vamos conversar sobre isso, vamos pensar. Não é verdade? Temos aí, o Senhor dá muitas estratégias pra gente conseguir acertar. E o Senhor é conosco. E o Senhor é conosco. Ele nos ajuda, tá bom? E no que vocês precisarem também de alguma orientação, eu estou à disposição. Os pastores da igreja estão à disposição, tá? Para quem não sabe, eu sou líder do Ministério Infantil. Naquilo que eu puder ajudar vocês, eu vou dar orientação. Se eu não souber a orientação naquela hora, a gente vai juntos procurar, vamos orar ao Senhor e vamos procurar a orientação. Mas tem jeito, não desiste do seu filho, não. Deus está junto com você nessa missão, tá bom? Vamos lá. Agora que eu já passei do filho, né? Falei bastante. Vamos lá para o versículo 20, que tem uma lição importantíssima para as nossas vidas. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha só. O versículo 20, ele é um alerta para que nós não andemos com as más companhias. Porque as más companhias, elas podem corromper as nossas vidas. Ainda tem um ditado popular que diz que as más companhias, elas vêm perverter os bons costumes, né? Então, as más companhias, elas vêm corromper as nossas vidas. E aqui ainda tá falando, ó, não ande com os que se encharcam de vinho, com aqueles beberrões. Não ande com aqueles beberrões que se encharcam de vinho e com os glutões. Olha só, porque se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Então toma cuidado, porque às vezes você fala, mas isso daí não é pra mim, porque eu nem bebo. Você pode falar, eu nem bebo, não bebo nada. Ou senão, por exemplo, eu só bebo socialmente. Mas se você começar dependendo, se você começar a seguir uma pessoa que bebe demais, que, por exemplo, você tá sempre com aquela pessoa, e aí um dia pode ser que você adquira também o hábito de beber, porque você vai ser influenciado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tá andando. Aqui não sou eu que tô falando, não, é aqui o livro de Provérbios que tá falando, não tô inventando nada não, ó. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne.
Então a gente tem que tomar muito cuidado quando isso acontece. Irmãos, só um minutinho que eu vou... O computador acabou de apitar aqui. Eu vou ligar o fio, eu acabei esquecendo de ligar hoje. Mas é rapidinho. Só um minutinho, irmãos. Opa! Pronto. Então, não sou eu que tô inventando moda. É a Bíblia que tá falando. E a gente tem que considerar as palavras de conhecimento bíblico. Porque geralmente, se a gente andar em má companhia, a gente pode cair no erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tá andando, né? Ainda tem outro dito popular que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Então, de acordo com o comportamento de quem você anda, pode ser que você se comporte igual também, né? A mesma coisa, se você ficar sempre ouvindo uma pessoa que fala muito palavrão, pode ser que você comece a soltar muito palavrão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, especificamente, está falando daqueles que se encharcam de vinho, né? Da bebedice. Versículo 23. Agora a gente vai trazer luz a esse versículo 23. Diz assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, aqui está dizendo o quê? Que nós sempre devemos andar em verdade e com a verdade. Devemos sempre ser verdadeiros e não abrir mão da verdade. Não abrir mão. Mesmo que isso nos custe alguma coisa, nós sempre devemos dizer a verdade. Porque desta forma, dizendo a verdade, nós vamos sempre... O Senhor sempre vai estar do lado da verdade. Se nós estamos dizendo a verdade, nós estamos do lado do Senhor. Agora, se nós andamos em mentira, dizemos mentira, nós estamos do lado de quem? Daquele que é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? Esse é um dos nomes de Satanás, pai da mentira, né? E muitas vezes nas nossas vidas, nós somos chamados a nos posicionar sobre a verdade, a nos posicionar em verdade. Nós somos chamados a isso. As situações às vezes nos colocam nós estamos diante de uma situação que nós precisamos estar em verdade. Nós precisamos mesmo que o Senhor vai estar ao nosso lado, custe o que custar. Outra coisa que ele fala aqui, ó, não abra mão dela, no caso da verdade. E também não abra mão da sabedoria, que é concedida por Deus. Se você não tem sabedoria, ou se você acha que não tem sabedoria, nós devemos pedir para o Senhor, porque Ele dá a sabedoria, a Bíblia diz, Ele dá a sabedoria a nós. Então nós devemos pedir ao Senhor. E nós não devemos também abrir mão da disciplina. E agora na disciplina, eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes o Senhor, Ele vem às nossas vidas nos disciplinar. E às vezes, aos nossos olhos, ao primeiro impacto dos nossos olhos, a disciplina não parece muito legal, né? Porque quem quer receber uma bronca, alguma coisa, né? Não parece muito legal. Mas ela é muito necessária. Ela é muito necessária. E o Senhor, Ele só disciplina os filhos. Quem é filho de Deus, o Senhor disciplina, o Senhor orienta quem é filho de Deus, né?
Às vezes nós estamos trilhando algum caminho e o Senhor vem através da palavra de Deus ou através da boca de algum servo dele, através de uma pregação, ele vem e nos alerta de alguma coisa que nós estamos fazendo, né? E às vezes a gente não recebe aquelas palavras de bom grado, mas a gente tem que receber. Se a gente é filho, o Senhor ele vai algumas vezes nos disciplinar. Ele vai algumas vezes puxar a nossa orelha, se nós somos filhos. Então, nós devemos aceitar. Aqui diz que a gente não pode abrir mão da disciplina. Não pode. Então, não vamos abrir mão dessa disciplina. E do discernimento. É o que diz a palavra de Deus. Então, fiquemos com a sabedoria do Senhor mesmo. Porque a coisa mais linda nas nossas vidas é Ele nos dar a verdade, a sabedoria, a disciplina e o discernimento. Todas essas coisas emanam de Deus para as nossas vidas. Agora a gente vai para o verso 29. Vamos pular lá para o verso 29 e agora a gente vai para 35. Vamos falar um pouquinho sobre esses versículos. Diz assim: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Então você vê, a Bíblia aqui a partir do verso 29, ele vem trazendo algumas características daqueles que se entregam à bebida, né? E esses versículos do 29 ao 35, ele é uma pequena descrição, né? Apesar de bastante explícita, é uma pequena descrição de pessoas que abusam do álcool, né? O vinho aqui na Bíblia, principalmente aqui nesse capítulo que nós estamos vendo, o capítulo 23 de Provérbio, ele traz a figura do vinho como algo muito perigoso. Muito perigoso. Nós vamos ver mais à frente que o álcool, a figura do álcool aqui para Provérbios, é uma figura tão perigosa quanto a de uma cobra. E não é só no verso 23 daqui de Provérbios que fala sobre o álcool. A gente está estudando sobre o livro de Provérbios e até quem tem ministrado esses versículos, assim como eu, a gente vê como é recorrente no livro de Provérbios ele estar falando sobre o álcool e sobre o perigo do abuso do álcool. E é exatamente o que esse versículo está falando. Olha só, de quem são os ais, de quem são as tristezas e as brigas e os ferimentos desnecessários e os olhos vermelhos. Então são tudo coisas que vêm através do álcool. Os ais, as tristezas, as brigas. Os ais a gente pode resumir como as coisas ruins que acontecem. Os ais da vida, né? As coisas ruins que vêm através do álcool para as nossas vidas. As tristezas, as brigas, os ferimentos desnecessários. Olha só tudo que ele está falando. Os olhos vermelhos, da onde que vem? Vem dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Então a gente precisa saber e considerar que o autor de Provérbios ele está usando muitas vezes falando do vinho. Então quer dizer que ele está dando uma ênfase bastante grande para isso. Então isso é algo importante para nós considerarmos, para nós tomarmos cuidado com o vinho, com as bebidas que vão álcool. Na verdade, aqui eles falam do vinho porque era a bebida mais recorrente na época, que tinha álcool. Mas a gente pode entender pelas bebidas que tem álcool, né? Os destilados, todas essas coisas. A gente deve entender aqui como as bebidas que têm álcool.
No versículo 31, continuando, diz assim: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Então, o que ele está falando aqui? Nossa, olha a tentação. Ele descreve, ó, não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, tudo tentando a pessoa a ir até o copo de vinho, né? Quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. Olha a literatura que ele está usando, escorre suavemente. Alguma coisa que está tentando a pessoa, que está aguçando os seus sentidos, né? O seu tá aguçando, né? Tá dando água na boca da pessoa. No fim, ele morde como serpente. Ele quem? O vinho. O álcool. Ele morde como serpente e envenena como víbora. Aqui ele tá dando o caráter perigoso do vinho. Olha só. No primeiro momento, o vinho vem como uma tentação. Depois, no fim, ele envenena como uma víbora, como uma serpente. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Porque quando a pessoa tá cheia de álcool, né? A mente fica lá naquele devaneio. Os olhos veem coisas estranhas. A pessoa fica tonta, sai de si, né? A pessoa fica entorpecida, tem alucinações. Tem uma linguagem má, né? Quando tá com vinho, começa a falar um monte de besteira. O que ela não falaria quando tá sã, ela fala quando bebe, né? E ela não tem mais sensibilidade das coisas, ela perde a sensibilidade de tudo, né? Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Olha só, porque quando você tá bêbado, a pessoa te bate, faz o que quer com você e você só vai se dar conta no outro dia do que aconteceu. Quando você começa a voltar com aquela, como que fala, com ressaca, a pessoa se dá conta, nossa, me roubaram, me bateram, e às vezes fazem até coisa pior, né? E aí se dá conta do que aconteceu. Porque a gente tá num mundo mal, meus irmãos. Então a gente tem que considerar as palavras da Bíblia e tomar cuidado com o álcool mesmo. E dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então, o sonho da pessoa bêbada é: ixi, eu tenho que acordar para beber mais. Para beber mais. E o álcool é assim, é sempre mais, sempre mais, sempre mais. Um copo, você não bebe. Quem tem problema com álcool, ele não bebe um copo, ele bebe várias garrafas, né? Ele começa num copo e termina em várias garrafas. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia tá saltando, principalmente Provérbios. É muito engraçado. Provérbios, se os irmãos estão acompanhando as lives de Provérbios, vários provérbios que os irmãos têm trazido aí na casa dos irmãos têm falado sobre o álcool. Então a gente tem que considerar com muita atenção essa questão do álcool. O Senhor tem nos dito para que a gente se afaste da bebedice, se afaste dessas coisas que vão fazer tanto mal para o nosso corpo, quanto mal para a nossa alma também. Porque a gente pode se afastar do Senhor por causa desse álcool, né? Então, vamos estar alertas às palavras de sabedoria que o Senhor tem entregado para as nossas vidas. Amém? Então, a gente terminou agora essa parte de Provérbios. Eu peço para que, se os irmãos conseguem organizar, como eu falei, os pedidos de oração em uma mensagem para mim. Enquanto isso, eu quero louvar um último hino com os irmãos, que fala sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é a causa de nós estarmos aqui hoje. O amor de Deus é a causa de termos acesso a Deus. Porque se não fosse o grande e ousado amor de Deus pelas nossas vidas,
nós não teríamos salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não é de qualquer maneira, é de uma maneira imensa, é de uma maneira ousada. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por causa deste amor de Deus, ele entregou Jesus para morrer na cruz por nós, e através do sacrifício de Jesus nós temos acesso ao Pai. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através do sacrifício de Cristo, Cristo deu-nos acesso ao Pai, e ele mesmo se faz como caminho para Deus. Então, se você tem procurado um caminho que te leva a Deus, Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que vai te levar até a Deus. Às vezes fala, existem muitos caminhos para Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o único caminho para Deus é Jesus. Jesus. Então, entregue sua vida para Jesus e você vai poder encontrar a Deus. Amém? E é sobre esse amor que nós vamos cantar agora. A música é intitulada Ousado Amor. Se você sabe, cante comigo agora. Se você não sabe, também medite nas palavras deste hino. Amém? Aleluia! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Cante aí na sua casa. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Assim como diz o hino, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama. Por graça nós recebemos a salvação que vem através do amor de Cristo por nossas vidas. O ousado amor de Deus nos trouxe até Deus novamente, nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus, com seu amor pelas nossas vidas. Cristo ama a sua vida de uma forma ousada. É isso que essa música diz. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diz aí na sua casa. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Ah, mas Deus tem sido tão bom para nós, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias nós temos a chance de recomeçar com Deus. Escalar as montanhas,
pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Deus derrubou todas as mentiras de Satanás para encontrar a sua vida. E sabe quais são essas mentiras que Satanás diz? Que Deus não nos ama, que Deus não nos quer, que nós não somos importantes para Deus. Mas quando nós vamos para o Senhor renova a nossa identidade nele. E nós recebemos a Cristo e descobrimos que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos importantes para Deus. Deus derrubou todas as mentiras de Satanás para encontrar a sua vida. Que você considere esse impressionante, infinito e ousado amor de Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia, que você considere esse amor. Que você aceite de bom grado esse amor no seu coração. Porque Deus está aí, ó, com abundância de amor para entregar a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Que lindo é falar do amor de Deus, não é, meus irmãos? Que hino maravilhoso. Que vem, ó, fixar mesmo esta palavra de ousado, de infinito, de profundo amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui a mensagem. Pedidos de oração. Por Neia Fortuna, pelo seu filho Bruno, que está em tratamento, né? Pela irmã Neuza Celaro, pela saúde. Aqui a irmã Zenaide também colocou oração por Neia, pela saúde. Seu filho Bruno está com câncer avançado. E pela irmã Neuza. Então vamos clamar pela vida da irmã Neia, pela vida do seu filho Bruno e pela vida da nossa irmã Neuza. Vamos orar, meus irmãos? Se tiver mais algum pedido de oração, eu peço para que você coloque aí nos comentários, para que a gente possa orar. Chame aí quem está aí na sua casa com você, para a gente voltar a nossa voz, os nossos corações neste momento ao Senhor. Vamos orar? Senhor, Papai amado, Papai querido, Papai de amor, somos tão gratos, Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. E somos gratos, Pai, pelas Tuas palavras por nós, porque a partir do momento em que nós Te recebemos, Pai, o Senhor nos faz Seus filhos. É o que diz lá no livro de João. O Senhor nos faz Seus filhos a partir do momento em que aceitamos a Cristo em nossos corações. E como filhos estamos aqui, Senhor, orando a Ti e pedindo a Ti, meu Papai querido, neste momento, que o Senhor entre com providência na vida da irmã Neia, Pai. Ah, Pai, cuida de sua saúde. Venha, Senhor, restabelecer a sua saúde, restituir a sua saúde, Papai querido. Ah, Senhor, que o Senhor possa cuidar do coração também da irmã Neia, Senhor, de tudo que ela tem passado, meu Papai querido. Nós sabemos, Pai, que nada que ela tem passado tem sido desapercebido dos seus olhos, Papai. O Senhor tem visto, Senhor, todas as aflições dessa irmã, Senhor. Ah, Papai, eu peço que as suas mãos poderosas venham sobre a vida da irmã Neia, Senhor, restaurando a sua saúde, Senhor.
no nome de Jesus. Também peço pelo Bruno, Senhor, que está com câncer avançado, Pai. Mas eu sei, meu papai querido, que não há nome que seja maior do que o seu nome, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E tu estás acima dessa doença, papai querido. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode entrar com providência na vida do Bruno, Senhor. E nós te pedimos isso no nome de Jesus. Que o Senhor entre com cura, com restabelecimento na vida do Bruno, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele, Senhor. Ajudá-lo, Senhor, no nome de Jesus, papai querido. Ah, Senhor, todos os momentos difíceis que ele tem passado, Pai, que tu seja, Senhor, o arrimo da vida dele, Senhor, que tu seja, Senhor, o alicerce forte, Senhor, da vida dele, Papai, em nome de Jesus. Dá força, dá vigor, restabeleça a saúde deste menino, deste jovem, Papai querido. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Papai. Eu também te peço, Senhor, pela irmã Neuza, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cuidar da vida da irmã Neuza, papai querido. Ah, Senhor, eu sei, Pai, que ela já está sempre diante do teu altar, Senhor, mas nós te pedimos neste momento, papai querido, que tu venha sobre a vida dela, Senhor. Tu venha suprindo todas as necessidades dela, Senhor, tanto física quanto espiritual, Senhor. Ah, papai querido, que tu possas estar, Senhor, consolando o coração dela se há alguma coisa que precisa ser consolada, acalentada, Senhor. Que ela possa se sentir acolhida, Senhor, nos teus braços, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que tu venha, Senhor, ajudar, Senhor, a irmã Neuza em cada momento difícil que ela passa, Senhor. Ah, papai querido, que os olhos dela possam ver, Senhor, o quanto tu tens trabalhado pela vida dela, papai querido. Em nome do Senhor Jesus, papai. Que ela possa, Senhor, testemunhar da tua vitória, papai querido. Também te peço pelo Demerval, pela Ravena e pelo Natan, Senhor. Eu não sei o que tem se passado por essa família, Senhor. Não sei qual é a necessidade deles, mas tu és conhecedor dessa necessidade, Senhor. E eu te peço neste momento que tu visites essa família, Senhor. Se há alguma necessidade física, Senhor, se há alguma doença, Senhor, que tu possas ir com cura, Pai, porque tu és o Deus de cura, Senhor, o Deus em quem cremos, Senhor, o Deus poderoso que opera curas, Pai, que tu possas, Senhor, ir curar, Senhor, esta família. Se há alguma necessidade espiritual, Pai, que tu possa ser o provedor, Senhor. Se há necessidades de salvação, que tu possa salvar esta família, papai, no nome de Jesus. Se há necessidade de alimentos, de qualquer coisa, papai querido, que tu venhas com socorro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que tu venhas com provisão completa sobre essas vidas, papai querido. E já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu irás agir por cada vida que foi apresentada nesta oração, Senhor. E que acima de todas as dificuldades que qualquer uma dessas vidas estejam passando, Pai, que a tua paz esteja no coração de cada um, Senhor, neste momento. E eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo. Peço que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos, Senhor, abençoando, curando, guardando e libertando de todo o mal, papai querido. Te agradecemos por este momento, Senhor, de meditação da tua palavra. E te pedimos, Senhor, que a tua palavra fique em nossos corações e que ela produza frutos para o teu reino, desde agora e para sempre, e faz assim com as suas mãos. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Fiquem aí firmes na fé. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até uma próxima oportunidade. Fiquem aí ligadinhos nas próximas lives da semana da Igreja CCA. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.